Galerinha, vamos que vamos, meus queridos, vamos que vamos. Boa tarde, 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 boa tarde. Eita, galera, segundou. Cadê os meus técnicos? Cadê os meus técnicos de secretariado? Cadê essa galera? Cadê? Hein? Como é que tá aí? Meu diretor, tô falando agora igual baiano. Como é que a gente vai fazer agora? Que eu quero ver os meus polos, onde é que eles estão, para a gente começar a disciplina. Vamos começar a disciplina de projeto e aprendizagem interdisciplinar. Vamos que vamos, olha aí, ó. O Caio Santos já dando boa tarde. Mundo do mercado, meus queridos, é isso mesmo. E os conceitos e definições, gente. Começando projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, galerinha. 2. Não é brincadeira não, 2. Pode vir, meu diretor, venha, não tem problema não, venha, vai, não tem problema, vamos lá. Toda regra tem exceção, e a gente começa com o quê? A gente começa fechando aqui, porque senão fica o eco. E aí o que acontece, meus queridos? Mundo do trabalho. Olha o nosso roteirinho. Veja meu roteiro junto com vocês nessa viagem rumo ao segundo projeto de aprendizagem interdisciplinar, meus queridos. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre o mundo do trabalho, tá certo? Nós vamos trabalhar um pouquinho mais alguns conceitos, algumas situações sobre a importância, a construção dos pilares também do trabalho na sociedade. Então, veja o seguinte, veja que a gente começa a ter uma nova perspectiva em relação ao que acontece dentro da relação, a relação comércio, sociedade, capitalismo, sociedade, empreendedor, empregado, ou seja, eu vou colocar para vocês situações onde, no projeto, você pode começar a ter uma ideia de como é que você vai construir essas situações dentro do projeto, tendo em vista que você já tem uma base grande, né? Vocês, meus queridos, já têm uma base grande aí, porque já tiveram um projeto de aprendizagem interdisciplinar 1. Esse é o 2. Esse é mais aprofundado, tá, gente? Então, conhecimento focado nos objetivos e finalizamos com as questõezinhas básicas ali, não é mais hora de praticar, mas tem umas questõezinhas para vocês resolverem e a gente finalizar nossa aula, nossa segunda aula, tá? Primeira aula começando, falando sobre o quê? Perspectiva desse mundo competitivo que é hoje o mundo do trabalho, minha gente. Hoje a gente sabe que as atividades elas estão interligadas com o meio ambiente, estão interligadas com o conhecimento e com o que é instituído dentro das organizações, além de fazer um paralelo com as culturas, meus queridos, as culturas. Hoje nós temos todo um processo de reedição da forma de lidar com os profissionais dentro do ambiente de trabalho. Então, cultura, preconceitos, costumes, hábitos, todos eles estão presentes no mundo do ambiente de trabalho. Porém, nós temos uma nomenclatura que está sendo reforçada, que é o profissional híbrido. O profissional híbrido, gente, este profissional que sai da pandemia. Vocês, geração Z, meus queridos da geração Z, vocês saíram da pandemia, nós saímos da pandemia, saímos vitoriosos. Muitos ficaram nesses anos. Então, aí é que nós temos que avançar em ser esse ser híbrido. Hoje, no mundo dos negócios, no mundo do trabalho, o ser híbrido faz parte desse conceito de reconstrução, tá? Reconstrução. Mas aí vamos lá. Vamos ver o que a gente pode estar melhorando nessa perspectiva. Primeiro, porque eu entendo o seguinte, o mundo do trabalho ele vai trabalhar skills. O que são as skills? Lembram das skills que a gente sempre falou? Pois é, as skills, gente, são habilidades. Eu vou ter as hard habilidades no mundo do trabalho e as soft skills, hard skills. Soft skills, entendendo que o soft skills é o teu aperfeiçoamento comportamental e o hard skills, entendendo que é uma nomenclatura que você vai ter que aprender
a desenvolver mais ainda, que é a técnica. Então, é 50% cada um? 50% cada um. 50% cada um. Porém, para você entrar no mercado de trabalho, no mundo de trabalho, você vai ser exigido para ter o quê? As hard skills, as habilidades técnicas. As soft skills vão te manter no trabalho. Você entra com a hard skills e você se mantém com as soft skills. Eita, professor, agora eu estou me lembrando. Pois é. E lembre também que nessa estrutura do trabalho, nós temos alguns outros fatores que precisamos estar colocando para você, em termos de conceito. O mundo do trabalho, ele traz esse conjunto de relações. Relações, mas que começa com a perspectiva, primeiro, da atividade humana no trabalho. Mas eu tenho que buscar o intrapessoal. O intrapessoal, primeiro, gente, é o autoconhecimento. Tá? E depois eu vou para a relação do interpessoal. O interpessoal com as pessoas, com o outrem. Então, no espaço que acontecem essas atividades, a prescrição que ocorre neste contexto geral, entendeu? Isso acontece muito mais num contexto onde eu já sei o que eu preciso fazer, as prescrições, as normas, os procedimentos nas relações, a lei nas relações. E aí, quando a gente fala a lei especificamente, a CLT aqui no Brasil, CLT, leis, a consolidação das leis trabalhistas. Opa, então o produto e o serviço automaticamente, ele passa por um momento de quê? De crescimento. E hoje, você, como técnico em secretariado, tem que entender de produtos e serviços também, das empresas que você vai estar secretariando. Olha só como é que está esse mundo do trabalho acontecendo aí. Ou seja, perceba que quando você entender que você vai ter que andar por outras searas, é aí que entra a questão dos intercâmbios, é aí que entra a questão do investimento em técnicas e tecnologias envolvendo a sua atividade e na melhoria da forma de você se comunicar, você vai entender que só assim você vai se tornar mais competitivo. O mundo do trabalho exige isso, tá? O mundo do trabalho exige essa perspectiva de investimento em mais técnicas para você aplicar no dia a dia. Nós relacionamos para você dentro do curso técnico. O curso técnico é isso, minha gente. É isso, o curso técnico é a aplicabilidade. Veja bem, a gente coloca essa fotozinha aqui, ó, porque na verdade é o saber, ó, aqui, ó, fazer. Todo mundo aplicando o conhecimento aqui, ó, mas montando o quê? Um quebra-cabeçazinho, é um quebra-cabeça no mundo do mercado, que cada um tem a sua participação, e o saber fazer vai fazer a diferença para vocês. O que a gente coloca como fazer a diferença? Porque quando você chega no mercado de trabalho, pelo menos sabendo estas nomenclaturas, você vai também entender o seguinte, que a atividade humana, ela ocupa o seu lugar na sociedade, porém ela tem que passar por mutações. Ela abrange vários conceitos. E ela tem uma conexão com esses vários conceitos também. Ela tem uma conexão com o mercado, com as relações de trabalho, com o vínculo empregatício ou não, com a cultura organizacional, com o salário especificamente, com a legislação trabalhista que nós mencionamos, com a tecnologia, agora com uma ênfase maior dessas duas, saúde mental também entra por aí, e por aí vai. Porque a relação da atividade humana, ela vai ser focada no que a gente chama do capitalismo. Capitalismo, historicamente, é o que se manteve. Tá? O capitalismo, historicamente, é o que consolida e é consolidado pela competição. Tudo que você vai ver no mercado de trabalho. A busca por lucratividade por meio da competição, mas quebrando alguns paradigmas, mas quebrando algumas crenças que te limitam a crescer. Todavia, existem outras, e não por acaso, hein, gente? Existem outras áreas que há uma repercussão por parte do mundo do trabalho. Por que não falar na questão da biodiversidade? Olha o impacto do mercado, a ação humana do mercado, em relação, por exemplo, ao habitat de alguns
animais, né? Habitat natural. Olha o impacto nas espécies que estão em extinção. Olha o impacto em relação às toneladas de comidas que são perdidas. 1 trilhão de perda econômica, gente. 1 trilhão. 1,3 de toneladas perdidas e perda econômica de 1 trilhão. 1,9 milhão, que é o equivale à área 8 vezes do Reino Unido, essa agora que a gente está vendo agora, né, com o momento em que a Rainha Elizabeth está passando pelo processo de ser sepultada. O Reino Unido aí, ó, aparecendo em relação ao impacto. A gente faz essa comparação porque eles lá trabalham muito essa perspectiva da biodiversidade e as espécies que estão em extinção também. O mercado do trabalho especificamente impacta nesses ambientes, gente. O mundo do trabalho, ele tem e passa por transformações, mas que ao longo dos anos, o que a gente vem observando? A gente vem observando que, por ser um processo invisível de transformação, é claro que alguns não verificam algum benefício, mas outros verificam esse benefício e puxam para si. O processo de transformação está em você identificar algo que pode ser um produto ou serviço, e dependendo da tua capacidade de investimento em conhecimento e em criar uma experiência pessoal e profissional, isso vai gerar o quê? Lucro. Então perceba que a tua competência tem que gerar lucro neste mundo do trabalho. Está conseguindo conectar aí? Pois é. Pois consiga conectar, porque essa tua competência gerando lucro para as organizações, você vai ter sempre a capacidade de empregabilidade. Eita, professor, agora eu saquei tudo. Pois é isso mesmo, garotinho, garotinha. É isso mesmo. Se você sacou tudo, então você não pode parar de estudar. Se você sacou tudo, você não pode parar de investir em você. Últimos estudos do IBGE mostram que quanto mais você estuda no Brasil, mais qualidade de vida você vai ter e mais opção para a escolha de empregos também. Então, se você quer ter empregabilidade, invista na sua competência, nas suas habilidades, nas hard skills, nas soft skills, porque sempre você vai ser visto como uma pessoa que cria uma experiência pessoal, profissional e gera lucro para as organizações. Todavia, ainda se fala dos impactos da biodiversidade em outros segmentos, porque também se extrai, gente, no mundo do trabalho, se extrai muito produtos e serviços desses outros segmentos. Quais são? Eu entro para as áreas selvagens, eu consigo extrair aí a madeira, eu entro na área da agricultura, forte do nosso país, e também trabalhando a perspectiva da biodiversidade, o agrobusiness, mas desenvolvendo formas de lidar com um campo mais produtivo e que as cidades elas possam se conscientizar que a urbanização exagerada vai prejudicar o próprio mundo do trabalho, além da repercussão nos produtos e serviços que são despejados nos oceanos, deixando de proteger os lagos, os rios. Nós perderemos essa capacidade de ter um planeta, que é o chamado planeta água. Fora que isso contribui para o quê? Para o ecossistema, as mudanças climáticas e repercutindo no fator comida, porque a gente ainda tem muita gente, milhões de pessoas que passam fome no planeta. E se dividíssemos toda essa rentabilidade que existe, ninguém passaria. Isso afeta e muito a saúde das pessoas, por meio também do meio ambiente. Então, olha o impacto que o mundo do trabalho, ele consegue ter na biodiversidade, meus queridos. Isso nos últimos estudos da ONU, nos últimos estudos que as grandes redes de comunicação, como a BBC de Londres, ela faz esses estudos e levanta, porque também eles precisam entender um pouco, porque fazem parte também desse processo de tentar melhorar as formas de trabalho. Todavia, entenda o seguinte, é a partir do momento que você
verifica a diferença entre o mundo do trabalho e o mundo do mercado, que você vai entender também que eles são, de uma certa forma, parecidos, porém não são sinônimos. O mercado de trabalho, meus queridos, trata de uma perspectiva, de um conceito sobre um guarda-chuva, olha só, de guarda-trabalho, ou seja, de guardar empregabilidade. Mas aí, esta interação entre a mão de obra, lembra bem, a mão de obra e empregadores, porque aí eu vou ter o mercado, que é um guarda-chuva do mundo do trabalho. Se ele é um guarda-chuva do mundo do trabalho, o que o guarda-chuva faz? Olha só. O que o guarda-chuva faz? Fazer de conta que isso aqui é um guarda-chuva, né, gente? Eu desenho muito bem. Vamos fazer de conta que isso aqui é um guarda-chuva. Primeiro, né? Né, meu diretor? Ah, isso aqui está realmente uma obra de arte, né? Se eu tenho o mundo do trabalho, aliás, o mercado do trabalho, sendo guarda-chuva, e embaixo eu tenho o mundo do trabalho, a relação de mão de obra com empregadores, ela vai ser preenchida à medida que eu tenho fatores que diferenciam esse mercado. Por exemplo, eu vou ter em alguns segmentos muita vaga no mundo do trabalho, muita vaga, e pouca gente competente. Eu tenho o quê? Uma supervalorização daqueles profissionais. Se eu tenho muita vaga e pouca gente competente, eu tenho isso. Se eu tenho pouca vaga e muita gente competente, aí eu tenho o inverso da situação. O termo ele é usado, gente, primeiro, porque a gente verifica que o mundo do trabalho ele impacta. O privado impacta no serviço público, tá? A iniciativa privada, ela impacta, porque os setores elas estão atuando dentro de uma rodazinha chamada economia. Então, essa atuação profissional, de uma certa forma, faz com que você comece a olhar os mercados. Por exemplo, o mercado de profissionais da área de secretariado, em franca expansão. As organizações, elas precisam dos profissionais de secretariado. Por quê? Porque mais e mais o secretariado saiu daquele perfil que nós vamos ver numa próxima disciplina, que ele sai desse perfil apenas de quem telefona, apenas de quem faz a agenda das pessoas. Hoje, nas relações de trabalho, eu tenho um autônomo, que o autônomo é aquele que é o capital, ou seja, se ele trabalhar muito, ele ganha muito dinheiro. Se ele trabalhar pouco, ele ganha pouco dinheiro. Temos aqueles que estão ainda cursando e trabalham pelo capital. Temos aqueles que foram regularizados no ambiente doméstico e passam a estar agora na relação trabalhista. Temos os voluntários que trabalham por um propósito a mais só do que o capital. Então, eles não são remunerados. No entanto, eu vou ter o trabalho que é eventual, onde uma eventualidade, aquela pessoa já tem o cadastro naquela empresa e ela é chamada, parece muito com o avulso, só que o avulso ele é mais distante do que o eventual, e ele trabalha de forma independente, e o temporário, que seria o mais próximo da organização, que de tempos em tempos ele é chamado para a organização, ou seja, ele trabalha numa perspectiva de estar lá dentro da CLT, porém guardado nesse guarda-chuva da lei, que ele pode ser chamado dentro da organização, e a empresa paga temporariamente todos os direitos dele. Consequentemente, neste mundo do trabalho e o mercado de trabalho, o mundo do trabalho de uma perspectiva ampla, tá? Se pensa muito sobre ele, seguindo a seguinte situação, gente. Preste atenção. Olha só. Como será o mundo do trabalho em 2050? Eita! A turma que tem aí, 20 anos, 2050, bota aí mais 30, né?
Eita, pois é. Como é que vai ser, hein? Como é que vai ser? Vai ser, meus queridos, ó, com o avanço da IA, do IA, o IA, inteligência artificial, a biotecnologia e vamos mais além, a nanotecnologia. Nanotecnologia, meus queridos. A nanotecnologia, ela é mais específica. Nanotecnologia, especificamente microscópica, mas foi ela que fez, por exemplo, que a gente tivesse em recorde de menos de um ano, tivéssemos vacinas dentro de uma pandemia assustadora e que proporcionou, por meio da automação, novas profissões estarem surgindo, e aí é que vem a exploração mais radical da competência do ser humano. Por quê? Porque com a inteligência, é claro, vão surgindo outros. A gente sabe que hoje existe, por exemplo, o diarista, que já é antigo, mas todas as outras profissões, ó, o estágio, o trabalho eventual, o trabalho temporário que nós já falamos, o trabalho autônomo, o trabalho voluntário, o avulso, todos já existem. No entanto, esses são tipos básicos que já estão dentro do mercado de trabalho. Mas como é que será esse mundo à frente, em 2050? Como é que eu posso avançar em relação às perspectivas de ameaças aos empregos, tendo em vista que a inteligência artificial pode tomar este lugar? Opa! Desde a Revolução Industrial, vem também tentando se pensar acerca dessas ameaças. O que muda é o impacto, gente, desta inteligência artificial no mundo do trabalho. O Harari, que é conhecido como um dos principais autores, professores renomados mundialmente, ele enfoca que dois tipos vão ser aí cruciais para o ser humano, dois tipos de habilidades, o físico e o cognitivo. Olha as revoluções aí que ocorreram, industriais. Substituíram pessoas por máquinas, mas ainda temos pessoas. Porém, enquanto as atividades que exigiam habilidades cognitivas continuaram restritas a quem? Aos seres humanos. Então, quanto mais eu desenvolvo o meu cognitivo, mais eu vou estar gabaritado, meus queridos. Mais eu vou estar gabaritado para executar essas funções. Todavia, entenda o seguinte: entenda que a partir do momento que você já vai entender qual é a relação que ele está colocando, o que ele coloca como problema? O problema crucial, gente, não é criar novos empregos, é criar novos empregos nos quais o desempenho dos humanos seja melhor do que o quê? Algoritmos. Opa, nós estamos na era dos algoritmos, né? Nós estamos na era onde as redes sociais estão expandindo. Pedi para meu querido diretor para compartilhar a tela, e aí ele me dá um enfoque aí neste compartilhar de tela. Porque, olha só, o nosso querido professor, ele reforça muito, tá, gente? Ele reforça muito essa questão do algoritmo. Ou seja, veja que todo o conceito que é trabalhado hoje, midiaticamente, tecnologicamente, é construído com base no que a gente vive no digital. Só que esse ser híbrido, ele vai ter que se tornar mais cognitivo ainda, já que ele é e tem um diferencial, e é ele que criou a inteligência artificial, para também desenvolver essas perspectivas mais competentes. Porque se eu vou perder, por exemplo, se eu vou perder um trocador de ônibus, que já não tem, né? Vamos supor, algumas capitais têm um ônibus só com motorista, certo? O trocador de ônibus já foi dispensado. É só a maquinazinha lá que você passa e acabou. O chamado trocador de ônibus, né? Tá lá com dinheiro, paraná, ok? A ideia é eu ter alguém que programe e acompanhe essa questão financeira. Então, se essa profissão vai ser extinguida,
essa pessoa que está nessa profissão já tem que começar de forma proativa. Olha, o proativo não é iniciativa, é anteceder a situação de extinção dessa profissão, porque algumas vão realmente ser extinguidas e outras vão criar diversas outras novas, que nós vamos conversar ainda sobre ela nas próximas aulas, novas profissões que explodiram aí, né, voltada para análise de dados, por exemplo, voltada para essa área de tecnologia, imensamente necessário hoje para a gente, tá? Então, retornando à reflexão, o que ele coloca? Ele faz muitas previsões, e essas previsões trazem aí algumas situações de que, por exemplo, ó, para o historiador, a única coisa certa que a gente sabe que pode acontecer, segundo ele, segundo os estudos dele, é que, olha só, a única coisa certa é que muito que é ensinado nas escolas hoje, eita, será irrelevante daqui a algumas décadas. Ou seja, eu tenho que partir do princípio de tentar antever de forma proativa o que poderá acontecer na área, por exemplo, educacional, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, ou seja, isso tudo voltado para a tecnologia. Então, ter proativa, de forma proativa, uma tecnologia nos trabalhos, nos projetos. Por que a disciplina é projeto de aprendizagem interdisciplinar, gente? Porque você vai puxar muitas outras teorias para construir o teu projeto, o teu segundo projeto, projeto de aprendizagem interdisciplinar, porque o 1 já foi, agora é o 2. Ou seja, o historiador ele reforça isso, mas ele deixa bem claro mesmo, é no livro dele. Ele deixa bem claro, gente, neste livrozinho aí, que é uma aquisição para você ter pro resto da vida, tá? Pro resto da vida. O que ele vai falar, ele está falando do século XXI, da Companhia das Letras. 21 lições para o século XXI. Aqui, gente, ele fala do Homo habilis. Como é que é, professor? Não é do Homo sapiens, não. Não é do Homo sapiens, não. A gente sabe aqui. O Homo habilis, ele vai vir com o fator híbrido, com o fator virtual e o fator presencial. Eita, professor, o Homo habilis vai ter mais habilidades. Eu pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela aí, gente. E aí, por que eu estou dando ênfase a esse Homo habilis, não mais o Homo sapiens? Porque ele vem daquela perspectiva do professor Marins, que é um dos antropólogos mais conhecidos do país, um brasileiro que tem renome em vários continentes, é respaldado pelo seu histórico, seu lastro profissional, professor Marins, antropólogo. Depois podem pesquisar, tá? Ele ratifica o que o professor coloca aí no livro. Ele ratifica principalmente dizendo o seguinte: o Homo habilis, na sua perspectiva do cognitivo, ele tem que entrar em consonância cognitiva, que é fazer e falar e fazer, e não saber de uma coisa e fazer outra totalmente diferente. Ou seja, porque isso é dissonância cognitiva. E, para a perspectiva do Homo habilis, esse vai ser o diferencial na inteligência artificial dentro do mundo do trabalho. Então, veja, a gente tem toda essa construção, a questão tecnológica, os canais de comunicação midiáticos, onde te passam muita informação. Saia dessa perspectiva de infodemia. O projeto que a gente está tentando colocar para vocês aqui, como objeto de estudo, principalmente, é você ir para o mercado preparado, mas com conhecimento científico. Você pode se formar uma vez por dia, mas se informa menos e busca mais conhecimento, porque é ele que te vai catapultar, que te vai lançar para o mercado, e você vai surpreender e encantar as pessoas assim.
vão ter uma surpresa, gente. Sabe por quê? Porque você chegando como técnico, chegando com conhecimentos que já são discutidos aqui, que muita gente da universidade está vendo também, que muita gente nas faculdades estão vendo também, você já chega preparado para situações onde você vai aprender a lidar com essas situações e já vai ter pelo menos um recall no seu topo da mentezinha aí, já lembrando que foi mencionado isso em alguma aula que eu tive lá no canal Educação. Olha só aí, tá vendo? Então, eu saio da perspectiva do Homo sapiens e entro para a habilidade. Por exemplo, qual foi o número de habilidades que você aprendeu no semestre passado? Hein? Me diga aí. Me diga aí. Me diga aí uma habilidade técnica que você aprendeu. Eita, professor. Nenhuma, professor, nenhuma. Eu disse, pois é. Aí é que tá. Uma comportamental. Eita, professor, e qual é a diferença mesmo, professor, de comportamental para técnica? Comportamental, trabalhar em equipe, autoliderança, gestão do seu próprio tempo, ter o discernimento entre o que é importante, urgente e circunstancial, gente. Olha só aí, saber se comunicar digitalmente, visualmente, sinestesicamente, entra para a tua área comportamental, é um comportamento, você está adquirindo uma nova habilidade comportamental. Quando você vai para um novo idioma, por exemplo, você vai aprender inglês sozinho, espanhol sozinho, mandarim sozinho, você está criando uma nova habilidade, ó, o Homo habilis aí avançando e o Homo sapiens ficando. Tá vendo aí? Homo habilis avançando e o Homo sapiens ficando. É essa a revolução que está acontecendo no mundo do trabalho. E se você chegar preparado para isso, pode ter certeza, você vai conseguir ser mais competitivo. Você vai ter mais empregabilidade. Então, pensa bem. Pensa bem, quando ele coloca aí 21 lições no século 21, é porque vem relacionando cada uma delas e o que a gente vai passar de transformação. Transformação vai ser e é o nome deste século, meus queridos. Passando por transformações, saindo da zona de conforto constantemente. Olha só, que maravilha. Vocês chegaram em uma época, estão em uma época, geração Z, todo mundo que nasceu aí, né? Depois dos anos 2000, simplesmente numa geração que caiu em cima do remoto, do virtual, do híbrido. Opa, da gestão 4.0, do que há de mais avançado, high-tech no mundo. Então, reflete aí, não importa de onde é que você seja, não importa onde é que você nasceu, o importa é a tua capacidade de ter essa transformação em você e você se impulsionar através da sua automotivação. Veja bem isso, tá bom? Retornando para os slides, então, o que o nosso professor ele enfatiza? Que ele coloca como um dos pontos, né, as fases principais das nossas vidas, ele trabalha aquela questão do aprendizado contínuo, gente. O que a gente fala aqui constantemente, em busca da melhoria do trabalho, mas da tua qualidade de vida também. As habilidades comportamentais e técnicas são reforçadas por ele a todo tempo e a toda hora dentro desse livro, tá? Dentro das teses dele. Então, contribuindo para quê? Para que a sociedade se prepare mais de forma que a saúde mental, aproveitando que nós estamos, né, no mês de setembro, meus queridos, tá? A saúde, o Setembro Amarelo, a saúde mental, sendo um dos pilares para o ser humano se desenvolver, se autodesenvolver melhor ainda. Ou seja, ele reforça que o maior risco que enfrentamos não é o vírus, mas os demônios interiores, que não tem a ver com religião, tá, gente? Demônios como aquela parte negativa que todos nós temos da humanidade, mas não há necessidade de reagir propagando ódio, nem ganância, nem ignorância, porque a gente está num sistema capitalista, a gente vai fazer isso? Não. Disseminar o ódio, a ganância e a ignorância, porque a gente tem que estar melhor, custe o que custar, competitivamente? Não necessariamente. Nós podemos reagir gerando compaixão, generosidade e sabedoria, meus queridos, dentro do mundo do trabalho. Então, se vocês disseminarem isso, pode ter certeza, vocês vão impactar as pessoas que vão estar convivendo com vocês. Todavia, no entanto, o que ele adota como um estilo de vida?
o lifelong learning. Lifelong learning. O que quer dizer isso, professor? Uma vida longa de aprendizado, um guia constante do continuar aprendendo, gente, do continuar se desenvolvendo e multiplicando, mesmo depois dos 50 anos, mesmo depois da estabilidade e do luxo, mesmo depois que você já tentar, você contribuir com a comunidade, porque ele ressalta o seguinte: corporações, dinheiro e nações existem apenas em nossa imaginação, meus queridos. Nós inventamos para nos servirem, porque chegamos a sacrificar nossas vidas a seu serviço. Então, se a gente sacrifica pelo trabalho, pelo mercado, pelo mundo do trabalho, você tem que tirar um proveito disso, coletivamente. Lembrando que os humanos vão ter que estar trabalhando lado a lado com a inteligência artificial, se concentrando na alavancagem desse serviço, principalmente ampliando a capacidade de melhorar a performance, não é? A performance sempre. Atingindo o quê? Atingindo também de forma a concorrência, melhorando o seu serviço, o trabalho na vida interna, com todos os pilares, buscando mais estudos, desenvolvendo trabalhos que sejam mais agradáveis nos escritórios, sendo mais flexível com os horários, se autodesenvolvendo e estando mais perto da tecnologia, trabalhando a globalização de forma que não impacte tanto na tua vida, porque a transformação e o início de novas profissões vão ocorrer sempre. Não é porque está agora depois da pandemia. A pandemia, ela adiantou em 10 anos. Ela fez com que a gente tivesse mais conectado, com que a gente olhasse mais para essa sincronia homem e máquina. A capacidade de atualização também aumentou, mas com ela vieram algumas doenças. E aí a gente sabe que os avanços científicos, eles partem do número de informações que são transformadas em conhecimento, meus queridos. Todavia, entenda o seguinte, que hoje nós temos, olha só, de 2018 a 2022, nós tínhamos 16% de novas funções ocorrendo nas organizações do mercado, e hoje nós temos 27%. Então, meu querido e minha querida, veja que houve um aumento enorme das novas funções. A estabilidade nos outros praticamente ocorreu. As funções redundantes foram que diminuíram, mas veja que os outros fatores se mantiveram nos seus níveis. Resultado, o que eu quero colocar é que novas profissões vão vir? Vão. E ele reforça isso. Ele reforça essa perspectiva e fala dos anos 50 em específico no seu livro como um marco para a nossa geração. Ele reforça isso em termos de integrabilidade, de forma integral, os seres humanos com os robôs, que já acontece, milhões de robôs acontecendo aí, de serem comandados por seres humanos e vice-versa, né? A manipulação desse contexto aí é para que você entenda. Lembra disso. Chegou a era onde nós precisamos discutir acerca disso, tá? Acerca do mercado e acerca do mundo de trabalho. Mas ele reforça alguns conceitos. Por exemplo, você lembra de Taylor e Fayol? Você lembra dos pais da administração científica, os pais que estão ali, que movem o mercado? Pois é. Preparei 2 questões, aliás, 3 questões para vocês. Quero agora fazer a reflexão sobre elas, tá? Seguinte. Olha aqui a imagem. Olha a imagem aqui, ó, que nós temos. Tá? 2013. Olha só as máquinas aqui na outra imagem. Aqui não há vagas, né? E você tendo uma pessoa aqui fazendo, engraxando um sapatinho aqui. Olha só esta imagem, considerando essa dinâmica tecnológica. A organização do trabalho. O que representa aí o cartoon, gente? O que está representando o cartoon aí? É o pessimismo? Não. É a ideia de progresso? É a concentração do capital? É a noção de sustentabilidade? A organização dos sindicatos? A obsolência dos equipamentos? O que é? O que está mostrando esta situação aí? E aí eu coloco para você. É a ideia de progresso. Sabendo que a ideia de progresso é alguma coisa que vai substituir você, se você não
acompanhar esse progresso. Todavia, um trabalhador, por exemplo, com um tempo flexível, controla o local de trabalho, mas não admite maior controle sobre o progresso, o processo em si especificamente. Vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho, em muitas vezes maior, né, para os ausentes do escritório do que para os presentes, é um fator negativo. Ou seja, nós temos uma questão aí que trabalha a questão da descentralização do poder sobre o trabalhador. Hoje, a questão do Taylorismo e do Fordismo, ele vem em que concepção? Qual é a concepção que ele vem especificamente? Ele vem na letra A, na letra B, na letra C, na letra D ou na letra E? Ele vem na letra E. A letra E como um mecanismo de controle que sempre vai ocorrer, meus queridos. Então, ou seja, eu vou ter que diminuir a agressividade em relação aos conflitos sociais. E isso quer dizer o quê? Eu diminuindo a agressividade, que é o satisfazer do interesse próprio, eu vou disseminar a assertividade no ambiente de trabalho. E com isso, a gente finaliza esta nossa primeira aulinha do projeto de aprendizagem interdisciplinar 2. Começou, gente, começou o módulo 2. Show de bola, hein? Vamos para cima, vamos para frente. Um grande abraço para vocês, fica com Deus e daqui a 15 minutos voltamos, hein? 15 minutinhos. Fui!